Gente boa, começando o Globo Esporte, já vou te mostrar daqui a pouco a vitória, mais uma do líder Flamengo, que bagunçou o Galo em Belo Horizonte, né? Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Alô, muito boa tarde. Vim conhecer o belo estádio do Atlético Mineiro. Aliás, também é a primeira vez que o Flamengo passou por aqui. Aliás, passou não, passeou por aqui e cantou de galo. Capricha aí, hein? Limpa bem a lente da câmera, porque a torcida do Flamengo tá empolgada pra ver tudinho. O Atlético não tá muito bem no Brasileirão, né? Mas a casa tava cheia. Maior público do estádio neste campeonato. Bonita festa em preto e branco. E olha que curioso, com a iluminação dos fogos, o estádio acabou ficando vermelho e preto. Prenúncio do passeio rubro-negro, que começou nessa falta do Igor Gomes no Luiz Araújo. O próprio Luiz Araújo cruzou e o Bruno Henrique fez o primeiro. Gol pra fazer pro Flamengo. Detalhe, hein? O Bruno Henrique é mineiro de Belo Horizonte, hein? O BH se deu bem em BH, né? O Flamengo estava tranquilo na casa do Galo, sabendo a hora de controlar o jogo e a hora de acelerar também. O Fabrício Bruno passou para o Léo Ortiz. O time só precisou de 6 segundos para chegar na área. Se antecipou, ganhou, Wesley bateu na trave, voltou, olha o Carlinhos. O Carlinhos foi titular porque o Pedro vinha reclamando de dores. E aproveitou bem a chance, hein? Primeiro gol dele no Flamengo. Era meu pique. Ele tentou chutar no gol. Não, era trave e não dá pra ele. Mas é isso. Parabéns. Wesley, se tiver Pix, não é só pra você, né? É pra todo mundo que participou dessa bela jogada e que ajudou o Carlinhos na luta pra superar uma fase difícil. Sou um cara que nunca desisti. Perdi minha mãe, acho que faz 15 dias. Tô vivendo um luto ainda, mas tem que continuar. Na volta do intervalo, nem deu tempo pro Atlético se reorganizar. Com 5 minutos, o Ayrton Lucas partiu sozinho, foi levando e fez um golaço. Golaço! Ele costurou! De um pé pro outro, veio! 3, 4 marcadores contra ele, bateu cruzado contra o Matheus Mendes. O Galo reagiu quando o VAR chamou o árbitro Ramon Abate para revisar esse lance do Alan Vargas. E pênalti. E o Hulk diminuiu 3-1. Bom, aí entrou o Pedro, né? E ficou tudo mais fácil para o Flamengo. Primeiro porque logo depois o Rômulo foi expulso por essa entrada no Bruno Henrique. Segundo porque o Pedro tá em grande fase, né? Bola perfeita pro Bruno Henrique fazer o 4º do Fla. Gol! Que passe do Pedro! O 2º do Bruno Henrique no jogo! Na lista das boas notícias pro Flamengo também teve o Pulgar. Ele viu o pênalti dessa jogada, hein? Mas o árbitro mandou seguir e o VAR não recomendou revisão, não. Não impacta. Não impacta. Os dois estão buscando a bola, escorrega. O defensor está no movimento normal da corrida, pode seguir. E aí aos 44 o Scarpa cruzou, o Hulk diminuiu. Gol! 4-2 Flamengo, que vai fechar mais uma rodada na liderança do Brasileirão. O Flamengo, naturalmente, estava preocupado com os desfalques por causa da Copa América, né? Mas tá dando tudo certo. 5 vitórias, 1 empate
Só uma derrota e sem os uruguaios. Tô levando fé que sábado a Celeste volta pra casa, hein? Tô levando fé no Brasil, né? Fui. Valeu, grande Léo Batista. Próximo jogo do Flamengo, gente, sábado contra o Cuiabá no Maracanã. Lembrando que amanhã, desculpe, não tem Globo Esporte. Ontem a gente viu mais uma vez um Flamengo bem diferente dentro dos 90 minutos. O Gerson jogou pelo lado direito, jogou centralizado, jogou pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo jogou pelo lado direito, jogou por dentro. A gente não viu ontem o Ayrton Lucas batendo cabeça com o Bruno Henrique. Pelo contrário, nesse lance aí dá pra ver exatamente o que o Tite quer. O Bruno Henrique colado na linha lateral para abrir esse espaço pro Ayrton poder atacar. Então é um Flamengo que vem encontrando soluções em um momento dificílimo. E se eu não estou enganado, dos 21 pontos do Flamengo nesse período de Copa América, nesse período de data FIFA, o Flamengo conquistou 16. E aí foi o que você falou. Foi o que você falou antes de começar o jogo. Eu aqui, pra mim, um empate maravilhoso. Ótimo. Somar ponto contra o Atlético estava ótimo. Mas, pelo que o Flamengo produziu, o resultado foi mentiroso. Mentiroso. Porque era pro Flamengo ter feito 5, 6, 7 ontem. Também acho. 5, 6, 7. E vou te dizer mais. Antes que esse povo que fica aí do seu lado, que eu não vou nem falar o nome, fique falando que não, sábado, 20 horas, no maior do mundo, no Maracanã, não é maior de tamanho, é maior de pá, né? Igual o melhor jogador é o maior jogador. Mas o Pelé é o melhor, você pode discutir à vontade do bar aí. Obrigação de atropelar o Cuiabá. Não tem história. Eu vou botar mais de 2 gols de vantagem na Superbet. Perfeito. Perfeito. Eu concordo com você. Muito o Flamengo tem a obrigação. Não tem obrigação, Fernandão? Ninguém tem obrigação de nada. Boa tarde. Tu tem a obrigação, sabe de quê? De não me irritar. Aí, tu comeu pão pra caramba no aniversário do João Não me irritar. Nunca tinha ido no restaurante do Canguru, não? Foi eu que Fez mó comi. vergonha, mano. Aquele molinho, você nem conhecia aquele Sabe o que tu molinho. faz? Vai na padaria, pô, em vez de ir no restaurante. Hein, Bigode? Em vez de ir no restaurante do Canguru, da Cebola, vai na padaria, pô. É melhor mesmo. Sou de Padre Miguel, já tem que aproveitar esses momentos. Aí, o pessoal vai me dá uma cebola, me dá uma batata. Ô, Fernando, meia dúzia de pão, por favor. Vai levar, senhor. E se puder, uma manteiguinha pra gente dar uma fatiada. Mandar um beijo pra galera que nos acompanha. Boa tarde pra vocês. Apesar da sua má educação, Muito não boa nos dá tarde. boa tarde, GV. É legal a gente ver que, como o Flavinho falou, as soluções que o Tite encontrou são interessantes porque ele consegue mexer nas peças sem mexer na equipe e mesmo assim a equipe consegue manter a regularidade tanto técnica quanto física. Porque para você se defender da forma que o Flamengo se defende, você tem que estar bem posicionado, ainda ter uma boa condição física para aguentar fazer o balanço de um lado para o outro, marcar jogadores de habilidade, de força, como o Atlético Mineiro tem. E o Flamengo foi muito cirúrgico. Fazer menções aqui interessantes. A Davi Luiz, que... Mais um grande jogo. Enfrentar o Hulk. Ele já tinha causado muitos problemas pro Hulk no Maracanã, naquele jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo do inferno, Isso. Né? Que o Gabriel falou quando perderam lá no Mineirão, que não no Mineirão ou foi 2-1. Foi Mineirão. No Mineirão mesmo. Enfim, é interessante a gente ver quando o Flamengo muda, ele consegue manter o mesmo comprometimento tático. Taticamente o Flamengo hoje está muito bem. O Wesley também, fazer uma menção ao Wesley que a galera reclamou pra caramba. Ele foi muito esperto. No Flamengo, um lance em que a equipe foi totalmente técnica, né? Passes de primeira. O Luiz Araújo se descobrindo como um cara de assistências, não só um cara que dribla, que recebe... Né? Oi? Taticamente importante também, no Sabe Luiz, por quê? né? Sabe qual é a diferença pra galera entender? Porque quando ele tem o Luiz Araújo por dentro, além de ele ter um cara de velocidade, de ataque ao espaço, e ontem, um cara pifador, né, que faz a bola chegar no espaço pro Wesley poder cruzar ou chutar pro gol e sobrar pro Carlinhos, ele tem esse retorno físico, ele consegue marcar bem porque o Luiz Araújo ele entrega essa parte física também na parte defensiva. E aí o Flamengo tá consistente fisicamente, consistente taticamente e muito rápido no contra-ataque. E aí, compadre, não tem jeito. Os zagueiros tendem a ser mais lentos que os atacantes. E aí o Bruno Henrique num dia inspirado, querendo o jogo, o Luiz Araújo, o Wesley... Com passe daquele de videogame, aquele passe de videogame, pô. Ó, 2 novidades aqui pra gente ficar de olho antes de eu me despedir do Luiz, são 9h53 já. O Flamengo tem representantes na Europa, nesse momento, para conversar sobre Marcos Antônio, volante da Lazio, e para conversar sobre Paquetá,
que está com a seleção brasileira na disputa da Copa América, aí, ó, no caso com o West Ham, né, que só aceita a venda. E aí o Flamengo agora tem que se cuidar também juridicamente por causa da investigação aberta pela FA, né, em cima do Lucas Paquetá e das suspeitas de envolvimento com esquemas de aposta. Furaço do nosso Caio Mota, né? Lá dos States. Diretamente dos States. E dito isso, pro pessoal que ainda acredita que o Tite é retranqueiro, valeu, vocês não vai andar comigo. Vou tratar bem, vou cumprimentar, mas não vai andar comigo. Vai. Ô Mauro, você viu ali alguma coisa da parte física? E você acha que é cedo para falar ganhar posição, né? Os jogadores que de repente vão ganhar mais oportunidades, mas ali com a volta dos outros jogadores, todo mundo joga, né, Mauro? Como você falou, todo mundo vai jogar, né? Isso é óbvio, né? O pessoal se preocupa muito com essa coisa dos 11 titulares, mas com vários jogos, o técnico vai revezando, vai trocando, vai mexendo no time. Se o De La Cruz estivesse aqui, no Brasil, jogando pelo Flamengo, e não lá nos Estados Unidos, certamente o Gerson não teria feito 90 minutos todos esses jogos. Um jogo ele tiraria o De La Cruz com 15, outro jogo ele tira o Gerson com 15 no segundo tempo. Ontem o Pedro entrou para jogar pouco menos de 30 minutos fora acréscimos. O Tite falou, não sou maluco de poupar o Pedro, tudo, ele sentiu alguma coisa. Que nada, ele poupou mesmo o Pedro. Estava definido. Ele pode ter sentido alguma coisinha, mas nada que eu tirasse do jogo se fosse um jogo importante, decisivo. Fosse um jogo Flamengo e River pela Libertadores, vale a classificação. Ele colocaria o Pedro no segundo tempo? Não, ia começar o jogo, porque ele não tinha um problema sério. A questão é, claro, a preocupação para o cara não estourar, né? Então ele pega o Pedro, deixa de fora, entrou e fez certo. Eu achei que ele ia colocar o Gerson também de fora ontem. Talvez amanhã ou depois ele faça isso com o Gerson. Pode ser que no sábado, de repente, ele chega à conclusão que o Gerson tem que ficar no banco, entrar no segundo tempo, montar o time sem ele. O Pulga já voltou, já compensa um pouquinho, né? Um cara importante no meio campo de volta. O Alan e o Ortiz não receberam amarelo, então vão estar à disposição também para jogar ali. Então você tem aí uma situação que é equilibrar pratos mesmo, é o que ele está fazendo, sabe? Eu acho até que ele falou isso ontem na coletiva, porque explicar para o Pedro para algumas pessoas, o cara não entende. O cara estoura, cara. Tá jogando 90 minutos todo jogo. E não pode perder o jogador tão importante, né? Mas todo mundo joga, todo mundo vai jogar. É jogo que não acaba mais. Você vê, o Cebolinha tá machucado. O Bruno Henrique tá jogando. Em dado momento, alguém falou, renovou com o Bruno Henrique, agora o Cebolinha tá jogando bem. O que faz? Fica um no banco, outro joga, um machuca, outro entra, outro fica bom, aí troca, entra no segundo tempo e a vida segue. Gente, esse pessoal não vê futebol europeu. Não para ver como é que funciona nos grandes times da Europa. Eu falo futebol europeu porque o Flamengo tem um elenco muito mais recheado do que a maioria dos elencos aqui do Brasil. Então é um padrão de elenco nesse sentido que lembra os grandes times da Europa, guardadas as devidas proporções, é claro, né? Os caras lá são jogadores melhores ainda. Você ter bons caras no banco. E a ideia é essa mesmo. O Palmeiras está fazendo a mesma coisa com as contratações que vem encaminhando. Vai ter gente boa no banco. O Maurício é um bom jogador do Inter. Vai ser titular absoluto do Palmeiras? Não vai ser. Vai ter que ganhar a posição. O Felipe Anderson vai entrar? Quem vai sair? O Rony tem ficado no banco, agora voltou a jogar de novo. O Rony é um jogador histórico do Palmeiras, cara, o maior artilheiro do time na Libertadores, mas estava no banco. E assim vai, entendeu? Diferentes jogadores, diferentes características, tamanhos, né? Todo mundo joga, gira todo mundo entra. E tem que voltar os caras o quanto antes. Se o Flamengo puder contar. Se o Brasil fizer o serviço sábado e eliminar o Uruguai, ótimo pro Flamengo. Os caras estão. Segunda-feira está todo mundo de volta. O jogo é sábado, né? Dá para pegar o voo de segunda-feira, chegar domingo à noite, chegar segunda-feira no Rio de Janeiro. Terça-feira está treinando e quinta-feira Flamengo e Fortaleza estão em campo. Os quatro. No mínimo ficar no banco, né? No mínimo ficar no banco, pelo menos. Dá até para jogar. Quinta-feira, 5 dias depois do jogo. Não tem jet lag, não tem nada. Está à disposição do técnico para entrar no jogo se precisar. Quanto antes, melhor, cara. E o Flamengo vai ter o jogo com o Inter adiado, que o Inter tem outros compromissos atrasados, né? Por conta de tudo que aconteceu lá no Sul. Tem jogo de playoff de Sul-Americana e tem jogo da Copa do Brasil com Juventude. Então o Flamengo e Inter foi adiado. Então o Tite vai ter... Isso é até bom. Os caras vão voltar a ter o jogo do... Aí não sei se vai voltar antes ou depois, né? Depende do jogo de sábado do Brasil com o Uruguai. Mas ele vai receber os jogadores uruguaios, vai ter uma pausa, vai poder parar tudo, treinar, avaliar, ver a condição de todo mundo e depois vir com tudo, com o time completo, com o elenco cheio já, fora só um ou outro que estiver eventualmente contundido, e tentar dar uma sequência aí boa no campeonato. Tem tudo para terminar na liderança após esse período, né? São 2 jogos em casa, e hoje, se o Grêmio não perder para o Palmeiras, terá pelo menos aí 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é bem importante, né? A vantagem
significativa nessas circunstâncias que o Flamengo está enfrentando aí. Tem gente minimizando, né? Ah, não, mas tem muito jogador, sim, mas o elenco do Flamengo não é esse que está jogando. O elenco do Flamengo é esse com os caras que estão lá no time do Uruguai. Não, mas o Flamengo tem mais dinheiro. Sim, o Flamengo trabalhou para ter mais dinheiro, para ter esses jogadores todos, não para ficar sem eles. Ah, mas estão chorando de barriga cheia. Não interessa. Não interessa. O elenco do Flamengo não é esse. O elenco do Flamengo é quem está à disposição do Tite e os caras que estão lá com o Bielsa na seleção do Uruguai. Não é culpa do Uruguai, é culpa da CBF que tem um calendário ridículo. Aí, ponto, acabou. Não importa que o Flamengo venceu, perdeu. É a mesma coisa. A arbitragem ontem, a reclamação é pertinente. Ah, reclama só quando perde? Não, tem que reclamar quando ganha. Lógico, até para ser coerente. E é por isso que depois dessa vitória, a playlist do Pedro Henrique Torre toca Lauana Prado, maravilhosa, e Jorge Mateus. Mas haverá sinais. E a eu não tô pra gracinha hoje, não. Aí. O quê? Não tô pra gracinha hoje, não. Desculpa. Bom dia, Pedro Henrique Torre. Bom dia, Mari, tudo bem? Um beijo pra você, beijo pra Mari Pereira também, abraço pro Marra e o nosso cantor Bruno aí, hein? Que beleza, que maravilha, isso para uma quinta-feira de manhã, é uma maravilha mesmo. Mas quem tá maravilhado mesmo é o torcedor do Flamengo, né? Com essa mais uma boa exibição desse time aí, todo desfalcado, Flamengo 4-2 sobre o Atlético Mineiro, talvez o maior degrau dessa passagem durante a Copa América, aí, essa subida de montanha, como a gente tem falado, era um jogo talvez apontado como o mais difícil, o Atlético Mineiro fora de casa, e o Flamengo ali em 20 e poucos minutos, 25, 26 minutos, já fez 2-0, conseguiu até administrar fisicamente seus jogadores, né? Porque o Pedro entrou apenas na segunda etapa, o Carlinhos fez um gol, então o Flamengo conseguiu colher bons frutos dessa partida, um jogo importante, 4-2, um adversário muito impactante. O Flamengo ainda reclama do pênalti lá, um pênalti que teria acontecido do Otávio no Pulgar e do VAR, enfim, lamentando bastante essa situação, porque saldo de gols, ano passado o Flamengo, quando estava numa disputa na reta final contra o Palmeiras ali, ficava lamentando a questão do saldo de gols, então isso é muito importante, por isso, obviamente, a lamentação do Flamengo poderia ter tido uma vitória um pouco mais elástica diante da apresentação que houve em Belo Horizonte, mas está cumprindo com louvor. São mais 2 jogos, teoricamente, se o Uruguai avançar, né, tem esse jogo com a seleção brasileira pelas quartas de final no sábado, se o Uruguai avançar até o fim da Copa América, são mais 2 jogos, basicamente, Cuiabá e Fortaleza em casa, pelo Campeonato Brasileiro de Desfalques, e aí lá no dia 20 em Brasília, contra o Criciúma, na teoria, todos os uruguaios já podem retornar, e o Flamengo segurando muito bem essa ponta de tabela do Campeonato Brasileiro. Bruno, Mari. E na tela a gente tem um desses personagens, né, do Bruno Henrique contra o Clube Atlético Mineiro. Seus 90 minutos jogados, foi quem mais marcou gols com 2, finalizações certas também liderou esse quesito, faltas sofridas também foi o mais caçado em campo e duelos vencidos também é importante a gente colocar aqui. 10 lidera esse quesito, porque assim, no início do jogo o Atlético até tinha uma certa posse, mas o Flamengo, ele parecia a todo tempo muito mais letal, né? Sim. Velocidade, mais intenso, marcando, que não necessariamente era o mesmo comportamento do Atlético. A gente tem destacado aqui, né, que o Flamengo tem feito abordagens diferentes, né? Uhum. E muitas vezes até deixa o adversário teoricamente confortável com a bola, e o Flamengo é muito objetivo, muito bom, lotado de jogador bom mesmo, entendendo toda a dificuldade de colocar um 11. O 11 não é o ideal. Por isso a gente tem destacado essa subida de montanha, né? Uhum. Mesmo distante de um 11 ideal, o Flamengo compete e, na maioria das vezes, vence. Acho que é muito o trabalho do Tite, compreendido pelos jogadores, é muito a qualidade dos jogadores e é raro a gente ficar aqui elogiando direção. Uhum. Eu faço ou não faço? Faço. Porque tem que fazer. O Flamengo percebeu, gente. O Flamengo olhou o calendário e falou, todo mundo. Vou me complicar aqui. Então, vou investir. E preencher o elenco. O próprio Carlinhos. Sim. Claro. Foi um jogador observado durante o Campeonato Carioca. Aí, assim, mas o Atlético poderia ter feito o mesmo? O mesmo não. Porque não tem a capacidade financeira que tem o Flamengo. Nesse sentido, clube. talvez nenhum outro clube poderia fazer o mesmo, né? Mas era previsível que ia esvaziar. O Atlético contratou até um jogador vindo do Campeonato Mineiro, né? Que é o Robert, que veio do Atlético. Mas
o elenco já era curto. E outra coisa que não dá para comparar de um tempo para cá é a quantidade de jogadores que a base oferece ao Flamengo e a quantidade de jogadores que a base oferece ao Atlético. Então, assim... A preparação que você diz, né, Marra? Sim, dá para... Hoje vamos colocar o Verton para jogar. Hoje o Flamengo, o Lohan tem jogado com muita frequência. O Atlético tem assim, vai lá, Cadu, me ajuda, porque e claramente não é um menino pronto e que pode ser queimado a qualquer momento. O Rômulo pode ser um menino queimado. Então, Paulo Vitor... É preciso entender a situação dos clubes. O Flamengo consegue, o Atlético, e eu nem estou falando que tem que se endividar mais não, tá? Sim. Eu entendo isso. Mas é planejamento, né? Isso. Assim, você não precisa investir fazer grandes na base loucuras. Lucas Paquetá deu ok para Flamengo avançar nas negociações com o West Ham. Bem-vindos ao canal Fla Fanáticos, inscreva-se, ative o sininho, compartilhem e deixe o like. West Ham impõe condição para negociar Lucas Paquetá e Flamengo se cerca de cuidados jurídicos. A janela de transferências abre agora no dia 10 de julho. Por isso, o rubro-negro já começou a se movimentar no mercado em busca de reforço. Inicialmente, a ideia do mais querido é repatriar Lucas Paquetá. Contudo, o West Ham impôs uma condição para negociar o meia com o Flamengo. De acordo com informações do G, o West Ham só aceita negociar Lucas Paquetá de maneira definitiva, ou seja, com venda. Sendo assim, o Mengão, por outro lado, se cerca de cuidados jurídicos antes de avançar com as negociações. Isso porque o atleta está sendo investigado por envolvimento com casas de apostas. E com isso, o rubro-negro estuda os possíveis riscos e toma os cuidados necessários para valer a pena o investimento de repatriar Lucas Paquetá. Inicialmente, a ideia da diretoria era contratar o meia por empréstimo. Contudo, a condição do West Ham já foi definida e pretende mudar de ideia. Flamengo versus West Ham. Em resumo, o Mengão sabe que não teria condições de, a esta altura, contratar Paquetá. Contudo, com o risco iminente da Federação Inglesa de punir o atleta por envolvimento com casas de apostas, o West Ham entende que recuperar parte do valor investido no meia é a melhor alternativa. Há cerca de 2 anos, o West Ham fez um investimento de mais de 60 milhões de euros por Paquetá. À época, isso representava aproximadamente 300 milhões de reais. Agora, o Flamengo planeja os próximos passos para seguir com as negociações. Brechas jurídicas. Ainda de acordo com o G, as brechas jurídicas fazem o Fla avaliar sobre o investimento em Paquetá. Vale ressaltar que o jogador já deu o ok para que a negociação avance. Dessa forma, caso o Fla se entenda com o West Ham, o meia vai definir as próprias condições do negócio.